Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela participação de vocês. Acho que como o Genta e o Bruno já falaram bastante, não dá para fugir de que abril foi um mês bem negativo para a Bolsa, né? Ibovespa caiu mais ou menos 2%, mas foi mais um mês que o Ibovespa ele não acabou traduzindo o que foi a performance da Bolsa em si, né? Isso é fácil de entender quando a gente pega, por exemplo, a Petro, que subiu 15%, e a Vale, que subiu 4%, né? São ativos com representatividade muito grande no índice, mas na prática a gente teve diversos ativos que caíram mais de 20%, 30%. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o SMLL, né, que é um índice menos concentrado do que o Ibov, que tem mais ativos domésticos, né, a gente costuma considerar que ele representa melhor, de certa forma, o que aconteceu na Bolsa, a gente olha que ele caiu 8% no mês. Tá? Então, nesse contexto, nossos fundos acabaram tendo uma performance ruim nesse mês, né? Bem abaixo do índice. Mas, de toda forma, né, com essa desvalorização dos papéis, muitos ativos acabaram entrando no nosso preço de compra. Né? Então, para quem acompanha a gente há mais tempo, a gente estava desde o final do ano passado girando em torno de 10%, 20% de caixa nos fundos. Né? Então, foi um mês que, com esse cenário piorando de alguma forma, mas com a nossa visão de que vários ativos já corrigiram bastante, já aguentam desaforos de certa forma, a gente aproveitou para alocar o nosso caixa. Né? Então, hoje, a gente já tem um investor quase 100% alocado e o net do long bias também em 100%. Tá? Então, foi um mês que, se a gente pensar em movimentações de portfólio por motivos óbvios, foi um mês que o maior destaque foi nas compras. Né? 6 ativos foram ou adicionados ou aumentados na carteira, todos ainda com posições relativamente pequenas, entre 2% e 3%. Tá? O primeiro ativo é a Ipera, né? A gente já teve ano passado esse ativo, a gente zerou por volta de uns R$35, né? Quando apareceu a MP que falava sobre a taxação dos incentivos fiscais. O papel foi de 35 para 27 muito rápido, a gente acha que em muito pouco tempo a desvalorização foi bem grande, a gente acha que hoje já precifica, inclusive, um cenário em que a companhia é completamente taxada e não tem mais esses incentivos. Então, a gente acha hoje uma simetria interessante e vê um pouco downside para o papel. Tá? Seguindo, a gente tem Multiplan, outro papel que sofreu bastante. Né? Ao longo do mês, a gente teve uma venda importante de um acionista de longa data, bem relevante da companhia, que é a Ontario Street Teachers, e que precisava fazer liquidez no fundo. Isso é bem conhecido no mercado, pressionou bastante o preço do ativo, e a gente achou um bom timing para a compra. Tá? Seguindo, a gente tem Cogna, né? A gente já tinha posição em Anima. O setor de educação é um setor que a gente tem visto a dinâmica de captação vindo muito forte nesse início do ano. Né? Então, a gente passou a ter mais exposição no fundo, adicionando o Cogna. É um papel que a gente vê hoje abaixo de 10 vezes lucro, que a gente acha que tem um potencial bem interessante. Seguindo, a gente tem B3, outro papel que a gente aumentou a posição. Naturalmente, é um dos papéis mais sensíveis aos movimentos de mercado, mas a gente acha que também deu uma puxada para baixo e a gente achou um bom preço para aumentar a posição. Sabesp é um papel que a gente voltou a ter posição, a gente teve posição nos últimos 6, 12 meses, foi um papel que é um ativo que está passando por um processo de privatização. Dado o momento, a gente considerou que já tinha valorizado bastante, dada a sequência de fatos necessários para a aprovação da privatização. A gente zerou a posição. Esse processo evoluiu bastante, voltou para o preço da nossa zerada, mas com evoluções muito claras no processo, a gente voltou a ter posição no ativo. Tá? Por último, a gente tem Bradesco, é uma posição ainda bastante pequena. A gente ainda acredita que a dinâmica de resultados ainda é um pouco fraca, tá? Mas na nossa visão o pior já passou, então a gente resolveu começar a montar uma posição no ativo com essa visão de melhora ao longo do tempo. Tá? Nos destaque de vendas, são 2 ativos que a gente meramente terminou de zerar. Tá? O primeiro é M. Dias Branco, é um ativo que a gente acha que o case, de certa forma, deu uma piorada, né? Então a gente resolveu sair da posição, então a gente terminou de zerar esse mês. E o segundo é Vibra. Né? Vibra a gente já vinha zerando um tempo,
essa muito pelo fato de que bateu o nosso target, então a gente tem que ter a disciplina de se a gente chega no preço target em relação ao preço de tela, a gente tem que zerar a posição se não tiver nenhum fato novo, então foi meramente a terminada de zerar isso, tá? E por fim, em termos de destaque de performance, destaque positivo, a gente teve a Cielo está passando por um processo de fechamento de capital, né? Então já tinha uma proposta inicial trazida a mercado e que ela foi aumentada, né? Então ela passou a ser mais interessante para o mercado, o papel reagiu positivamente, então foi uma performance positiva para o fundo e a nossa ideia é carregar até a OPA definitiva, tá? E de performances negativas, a gente teve 2 papéis que acabaram sofrendo por motivos meio parecidos, tá? Que são questões relacionadas à liquidez e alavancagem alta, né? Por motivos óbvios, como o pessoal comentou aí mais cedo, a abertura de juros para esse pessoal de alavancagem alta pega muito no resultado de maneira direta, né? Então, o primeiro deles é a Anima, né? A gente tinha desde o ano passado, o papel vinha muito bem, era um dos destaques de performance, inclusive, tinha ido de R$4 para R$5, e ao longo desse mês, de maneira muito brusca também, foi para R$3,50, né? Então a gente achou uma queda bastante excessiva, mesmo com um cenário de um resultado um pouco mais fraco por essa questão dos juros, mas dado o risco e liquidez, a gente optou por não voltar a aumentar a posição e meramente manteve o ativo no portfólio, tá? E por fim, a Ambipar é um ativo que também caiu cerca de 30% no mês, também sofre com juros, teve uma pequena piora nos resultados operacionais e vem queimando caixa há um tempo. Então é um ativo que a gente entende que o mercado deu uma penalizada, bateu um pouco no ativo. A gente tem também uma visão de que a companhia acabou de aprovar a entrada de 2 muito bons nomes no Conselho de Administração independente, que a gente viu de maneira bem positiva. Então, a gente acha que essa melhora na governança vai trazer também uma melhora de resultado para a companhia. A gente vai aguardar os próximos movimentos. É um ativo que a gente também manteve na carteira sem aumentar a posição, tá? Então, acho que, em termos gerais, é isso. Então, a gente está aberto a perguntas e respostas. Eu vou passar para o aniversariante Eric aí para falar um pouco de renda fixa.